Ronaldo, você trouxe um texto falando para a gente aí, você leu um pouco de Paulo expressou lá em Romanos, Abba Pai, né, no texto do capítulo 8. Aí, na sequência, ele começa falando aqui, tem um texto lá em Pedro também, que ele também repete, eu achei, queria trazer para nós esse raciocínio, né? E que, assim, é exatamente o que você falou. Versículo 18 de Romanos, capítulo 8. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí ele segue, né? Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança que espera por algo que já tem. É como você fala, né, Paulo? Como é que eu vou pedir para ele mais dele se ele já está em mim, né? Lembra que você falou isso? Aí eu quero que Cristo venha e faça. Ele já está. Você não percebe? E lá em Pedro, ele começa dizendo assim, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, guardada nos céus para nós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente todos por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais, e embora não vedes agora, credes nele, e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu vi esses textos aqui, eu entendi claramente que, assim, é tudo que a gente está conversando aqui, que você está trazendo para nós. Quando a gente começa a observar, eu fico vibrante demais com tudo que está acontecendo em relação lá para entender essa expectativa de tudo que está sendo conquistado lá, a alegria que invade o meu coração, eu que conheci lá o sítio Mirante das Águas, né? E vi que maravilha, que lugar glorioso, fantástico, porque o objetivo pelo qual, como você mesmo falou, Ronaldo, a ideia de que aquele local faça toda essa transformação que já está acontecendo em nós. O Senhor está preparando tudo. Está preparando tudo. Então, assim, nesse momento, lá em Garanhuns agora, isso já vem sendo preparado pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Espírito Santo há muito tempo. Nós estamos apenas realizando a sua vontade. Por isso que eu comecei falando, Ronaldo, coisa assim, não são questões financeiras que vão me impedir de ir, porque eu sei que se eu chegar para Paulo, eu não estou em condições financeiras, Paulo vai entender isso claramente, porque é mais importante, eu pelo menos quero estar, eu faço questão de estar. Eu sei que Paulo não vai fechar a porta para mim, eu vou estar lá, sabe? Porque não é Paulo, não é Ronaldo, não é
Anselmo, nós estamos sendo conduzidos e não sabemos nem por quê. Emília não imaginava nunca conhecer Caxambu, conhecer Varginha, conhecer de passagem São Paulo. E, de repente, ela esteve lá. Como ela explicar? Como é que ela vai explicar isso? Porque o Senhor tinha preparado isso para ela já há muito tempo. E ela nem sabia disso. O Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. Grandes coisas. E como Paulo disse, nós estamos no caminho certo. Eu também creio, Paulo. Nós estamos no caminho certo. Eu me alegro nisso e eu medito nisso todos os dias. Eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou fazendo o que é correto diante dos teus olhos. Eu vou ser achado em ti. Porque, gloriosas suas palavras finais agora, Paulo, entender realmente uma diferença, para mim fez muita diferença, e é fantástico. A gente precisa estar atento a essas diferenças. Talvez, no outro momento, eu não percebesse fazer diferença eu estar em Cristo ou Cristo está em mim. Agora eu entendi, porque a palavra veio e encontrou guarida aqui no meu ouvido, na minha mente e no meu coração. Porque é isso que ele quer. Ele quer se expressar através de mim. Fantástico, amei essa palavra. Amém, amém. Só assim, reforçando uma questão, né? Mas por que isso não poderia ter sido feito no céu, né? Por que ele não morou em nós no céu, né? Então, assim, é importante não esquecer esse detalhe, né? Precisávamos encarnar, a minha questão da mesma natureza, né? Esse texto que o Anselmo acabou de ler aí, né? Romanos 8, 23. Qual que é a adoção, né? A redenção do nosso corpo, né? Adoção de filhos, redenção do nosso corpo. Depois ele citou também, né? Da salvação que há de se revelar no final dos tempos, né? Quer dizer, sim, então não é o Espírito, né? Porque o Espírito já foi feito. E em Espírito nós já temos acesso ao Pai. Ou seja, em Espírito nós já estamos na posição que estávamos antes de encarnar, né? Então o acesso que nós tínhamos ao Pai antes de encarnar, nós já temos. Nós já fomos justificados, nós já temos esse acesso. Só que essa salvação ainda precisa ser revelada, né? Esse corpo precisa ser transformado. E quando esse corpo for realmente transformado e nós formos plenamente filhos, nós seremos plenamente, manifestaremos plenamente Cristo, né? Então hoje, realmente, pela fé nós andamos nisso. Mas o fato realmente vai ser quando houver a redenção do nosso corpo. E por isso estamos aqui, né? E para isso estamos aqui. E para isso também, esse outro versículo que o Anselmo leu, de Pedro. O fim da nossa fé, salvação das nossas almas, né? Então, nosso corpo só vai ser transformado quando a nossa alma for salva. Né? Quer dizer, não tem como o nosso corpo ser transformado se a nossa alma não for transformada primeiro, né? Essa alma carne, né, que nos impede plenamente da manifestação de Cristo precisa ser tirada. Né? Então, esse revestimento de Cristo, né, precisa acontecer. E quando realmente acontecer esse revestimento pleno de Cristo, nós realmente vamos expressar Cristo, né? Porque quando o pessoal olhava a arca, o que eles viam? Eles não viam madeira, né? Eles viam Cristo, viam o ouro, né, que estava lá. Mesma coisa, gente, nós seremos revestidos por Cristo, né? Então as pessoas não vão ver mais a nossa natureza natural, né? Realmente eles vão ver Cristo, porque Cristo vai estar nos revestindo, né? E tem um texto lá de Romanos, também na sequência lá do 8, né, que foi lido, que é interessante quando faz o paralelo, né, em relação aos judeus e gentios, né, já no capítulo 9, a partir do 30. É interessante, assim, só para reforçar a metodologia, ou então o modus operandi, né, que nós temos que agir, né? Que tem que ser diferente do modus operandi dos judeus, né? Eles eram um povo escolhido, né? Desde o início, toda essa herança foi preparada para eles, né? No entanto, eles não entraram, né? Aí Paulo começa a explicar aqui, é interessante, né? Eu vou ler na linguagem de hoje, que fica mais claro ainda, para a gente entender, né, essa parte, né? Fala assim, o que vamos dizer então? Vamos dizer isto, vamos dizer isso, né? Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé, né? Ou seja,
os não-judeus que não procuravam ser aceitos. Quer dizer, os judeus procuravam, né? Eles procuravam ser aceitos e não foram aceitos. E os não-judeus que não procuravam ser aceitos foram aceitos. Só que por meio da fé, né? Ao 31. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando, né? Então, o povo judeu, eles estavam procurando, só que estavam procurando por meio da lei, né? Ser aceito por Deus. Só que não conseguiram, né? E por que não conseguiram, né? Lá em Romanos, que acho que é 8 também, 3, né, fala que por que a lei não pôde apresentar, né? Porque a lei estava enferma por causa da natureza humana. Interessante isso. Ela, não é porque a lei era má, né? Que é bem claro, porque a lei é justa, boa e santa, né? A lei é boa. Deus não nos deu uma lei ruim, uma lei má. A lei era boa. Só que ela estava enferma por causa da nossa natureza, né? Então, a natureza humana impediu essa manifestação da lei. Tá? Então, se essa lei estava enferma, não tinha como o povo judeu chegar a Deus pela lei, porque ela estava enferma. Né? Por causa da lei, não. Por causa da natureza humana. 32. E por que não? Né? Por que eles não acharam o que estavam procurando? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Né? Quer dizer, eles estavam agindo por eles. Né? Ah, nós somos bons, né? Uma vez que o Ronaldo falou, eu achei interessante a questão do... Quando Deus queria falar com o povo lá no Monte Sinai, né? E o povo ficou com medo e falou para Moisés, Moisés, vai e tudo que Deus mandar nós faremos, né? Porque foram um povo pretensioso, né? Não, pode mandar que a gente vai fazer, né? Pode mandar que a gente tira o direito aqui, isso é mole para nós, né? Foi o que eles falaram, tá? Só que eles esqueceram que a natureza deles era ruim. Eles esqueceram que por eles mesmos eles não poderiam, né? Quer dizer, então eles achavam que poderiam, através do esforço deles, da dedicação deles, pelo entendimento deles, né? Chegar. Mas não chegaram, né? Não conseguiram encontrar. Então, procuraram, mas não encontraram, porque fizeram por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, Cristo, que era o caminho, né? Que era a pedra angular, que era a referência para eles, acabou virando uma pedra de tropeço. Por que virou a pedra de tropeço? Porque eles não enxergaram o Cristo como caminho. Tanto que eles, até hoje o rejeitam. Né? Eles queriam chegar por eles mesmos, pelo conhecimento deles. Eles não queriam, não conseguiram enxergar Cristo como sendo esse caminho. Né? Então, Cristo que veio para ser realmente a pedra angular, acabou virando uma pedra de tropeço. Como diz as Escrituras, vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar. A rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não será confundido, né? Não será desiludido. Então, assim, essa bênção para nós é tremenda justamente por causa disso, né? Por quê? Deus não requer que a gente faça nada por nós mesmos, né? Não tem, eu não consigo, eu não posso, né? Eu não conheço. Não, né? Eles não aceitaram porque não fizeram por meio da fé. E aqueles que não procuravam, né? Aqueles que não procuravam, versículo 30, né? Foram aceitos porque fizeram por meio da fé, né? O fim da nossa fé, salvação da nossa alma, né? Quer dizer, essa fé que nós temos é que vai realmente nos levar a Cristo, né? Conforme o Paulo e o Ronaldo falaram, né? E a vida eterna é quem? É Cristo, né? Lá em João 5 também fala isso, né? Que as Escrituras falam, né? A respeito da vida eterna, né? Vocês examinais a Escritura porque julgais ter nela a vida eterna, né? E os judeus somente buscavam a Escritura porque eles viam nela a vida eterna, né? Só que no versículo seguinte que fala: no entanto, não quiseste vir a mim para teres vida, né? Então, a vida eterna não está na Escritura, a vida eterna está em Cristo. Então, não basta buscar a Escritura, não basta entender, não basta decorar a Escritura se você não chegar a Cristo, né? Se Cristo não estiver em você, todo conhecimento seu é bom, né? Porque você vai fazer tudo baseado no seu conhecimento, baseado no seu entendimento e não em Cristo, né? Não em Cristo. Então, assim, a fé é justamente isso, né? Pai, eis-me aqui, faça a tua vontade, manifesta, faz a tua obra, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a nossa capacidade, com o nosso potencial, ou se entregar, né?
Vamos se entregar e deixar. Pai, age, né? Age. Faça realmente a obra. Né? O Ronaldo falou depois, né, só para terminar, que como não andar na carne, como bloquear essa carne, mortificar essa carne, para andar realmente nesse, né? Que em Cristo, né, que vai nos levar a essa nova mudança, né? Aí lá em Gálatas, Paulo nos lembra disso, né? Fala assim, Gálatas 5:16 lá. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, né? Então, ou seja, mais uma vez, né? Não vai ser por nós. Né? Então, gente, eu vou terminar, eu não vou andar mais, eu vou pôr um voto que eu não vou mais seguir a carne. Né? Cara, não vai conseguir. Né? Infelizmente, por mais devotado que você seja, por mais que você se determine nisso, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a única regrinha, né? Andar em Cristo pelo Espírito de Cristo, né? Andar em Espírito, jamais satisfareis a carne, né? Então, assim, acho que por isso que Cristo falou, né? Eu preciso ir para que o Espírito venha, né? Porque se o Espírito não viesse, nós não conseguiríamos andar no que ele está falando, no que ele é, né? Então, glória ao Pai por isso, né? Porque nós hoje temos o Espírito de Cristo aqui. Então, que o Espírito nos interceda por nós, né? Com os gemidos inexprimíveis, né? Como também fala lá em Romanos 8, para que nós possamos realmente nos submeter a ele, né? Quer dizer, o Pai não se aposta de nós, não tem possessão contra a nossa vontade, né? Realmente Deus não faz isso. Mas, como Paulo falou, Pai, eu quero que tu venhas, né? Então, é uma possessão voluntária, né? Toma posse, venha, assuma o teu lugar, manifeste através de nós, faça a tua obra, e através do teu Espírito que realmente essa natureza carnal nossa não tenha vez, né? Não tenha ação em nossa vida, né? Que o nosso desejo natural seja para te servir, seja para te adorar, né? Não seja para satisfazer a carne. Haja realmente essa transformação em cada um de nós. Hein? Glória ao Pai por isso aí. Amém. 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 Amém.